E aí, moçada? Em 2022, acontece o centenário de um dos eventos culturais mais importantes da história brasileira. Eu estou falando da Semana de Arte Moderna de 1922, evento que marcou o início do modernismo no Brasil. Neste curso aqui do Se Liga, dividido em 3 aulas, nós vamos saber tudo o que envolveu esse evento, os personagens principais, os fatos que antecederam a semana e também os seus reflexos. E nessa primeira aula, a gente vai saber um pouquinho do que aconteceu antes da semana de 22. Se liga! Se liga! Antes da gente falar sobre a Semana de Arte Moderna, a gente precisa meio que saber o que é ser moderno. A palavra moderno vem de modernos, do latim, que significa coisa atual, referente aos dias em que nós vivemos. Mas claro que nem tudo é moderno desse jeito, né? Por exemplo, em termos históricos, a Idade Moderna começou lá em 1453 e durou até a Revolução Francesa, em 1789. Esse período da história foi marcado por grandes novidades, por grandes inovações. O desenvolvimento da engenharia naval, que acabou proporcionando as grandes navegações, que por sua vez acabaram interferindo na exploração de novos continentes, de novas terras. No mundo das artes, nós tivemos o Renascimento, que mudou totalmente a forma de pensar, e ainda tivemos o Iluminismo e várias outras correntes filosóficas. Tudo isso era muito novo, era muito atual, só que naqueles tempos, né? Lá no passado. Mas dentro da literatura e de outras artes, que é o que nos interessa, moderno significa muito mais do que uma coisa nova. Moderno, para nós, tem o sentido de ruptura, já que todos os modernistas pregavam novidades, mas essas novidades, elas tinham o motivo, tinham a intenção de romper com os padrões estéticos que já estavam ali há muito tempo estagnados. Praticamente, desde o Renascimento, não acontecia nada de novo em termos de estilo literário ou estilos artísticos. Por exemplo, se pegarmos uma pintura romântica do século XIX, nós vamos perceber que ela tem muitos traços parecidos com as pinturas renascentistas. E olha que uma e a outra, entre uma e outra, existem aproximadamente 400 anos de distância. As literaturas e as outras artes também ainda eram muito apegadas às formas eruditas e uma linguagem também bastante formal, o que afastava um pouco o público leitor. Então, o que os modernistas queriam era trazer elementos novos que mudassem aquela estética já tão ultrapassada, fazendo assim uma coisa totalmente diferente. É importante lembrar que a Semana de Arte Moderna não foi um botãozinho vermelho onde a galera apertava o play e de repente tudo ficou moderno. Não, as ideias modernistas elas acabaram vindo se desenvolvendo já um pouco tempo antes mesmo da Semana de Arte Moderna. Por exemplo, o compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, já lá na metade do século XIX, fazia muitas experimentações com a música erudita. Um bom exemplo para a gente ver é a música Batuque. Dá só uma olhadinha no que vai aparecer nesse vídeo. E aí, vocês perceberam que no meio da orquestra tinha um cara tocando reco-reco? Pessoal, o reco-reco já era um instrumento bastante conhecido das rodas de samba e também dos batuques africanos, mas a presença dele dentro dos instrumentos oficiais de uma orquestra soava um tanto estranho. Mas, na verdade, era uma inovação, uma proposta de juntar o erudito e o popular, trazendo então uma imagem mais moderna para a música que era produzida aqui no Brasil. Não é à toa que o Alberto Nepomuceno foi um dos inspiradores do Heitor Villa-Lobos, grande maestro brasileiro, que também é um dos participantes da Semana de Arte Moderna.
Na literatura, já tinha uma galera aqui no Brasil que estava inovando nas suas obras com relação ao que eles apresentavam. Tinha um pouquinho do clássico, mas também tinha um pouquinho da inovação. Essa galera ficou conhecida como os pré-modernistas, porque faziam isso antes da Semana de Arte Moderna. Eu gosto de falar dos pré-modernistas começando por Augusto dos Anjos. Por quê? O Augusto dos Anjos escrevia sonetos, ele era um poeta sonetista. E o soneto, vocês sabem, é considerada a forma mais perfeita de poesia e segue um esquema muito rigoroso. São 14 versos que são divididos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes tem que ter 4 versos, chamadas quartetos, e as 2 últimas são tercetos, ou seja, tem apenas 3 versos. Tudo isso dentro de um rigorosíssimo esquema de rima e também de metrificação. O Augusto dos Anjos seguia tudo isso à risca, só que o tema dos sonetos dele, esse era muito diferente do que a galera vinha produzindo nos últimos tempos. Naquela época, quem dominava a literatura eram os parnasianos e os simbolistas. Essa galera utilizava-se do soneto para falar de temas nobres como amor, coragem, bravura, heroísmo e ainda de temas espirituais, temas ligados à nossa vida depois da morte, enfim, coisas muito nobres. O Augusto dos Anjos pegava algumas palavras científicas e outras palavras meio mórbidas e acabava fazendo um poema que despertava um outro tipo de emoção nas pessoas. Era mesmo o nojo, o asco, uma coisa que a gente pode conferir no poema Budismo Moderno. Budismo Moderno. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte, e também das diatomáceas da lagoa. A criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca dextra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Vocês perceberam que o cara fala dos bichos que vão roer o corpo dele depois da morte, que o médico vai provocar cortando o cara com a tesoura. A gente tem lá a criptógama cápsula se esbroa, explode. Criptógamas é um tipo de planta, né? As diatomáceas da lagoa, que também é um termo científico para se referir a uma planta, e tudo falando do fim da vida, do último verso que eu fizer no mundo, da aberração de um óvulo infecundo. Bastante complexo e bastante asqueroso isso que ele faz, né? Bom, além do Augusto dos Anjos, nós temos outros pré-modernistas, como é o caso do Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, que é praticamente um livro-reportagem, onde ele narra os fatos da Guerra de Canudos, porém fazendo uma análise daquelas pessoas como moradores de um Brasil diferente. Ele analisa a guerra por si só, mas ele organiza também, ele analisa também no livro a geografia da região do sertão nordestino e também a figura do sertanejo. Nasce aí os primeiros traços do que viria a ser o regionalismo, muito explorado pelos modernistas. Além deles também, a gente tem que falar de Lima Barreto, um cara que produziu uma literatura bastante visceral e que era carregada de crítica social e de críticas aos políticos, fazendo com que a sua obra acabasse inovando também na temática. Assim como o Lima Barreto criticou os costumes sociais, Monteiro Lobato foi outro que também apresentou grandes críticas, principalmente ao descaso que o governo tinha com as populações do interior do Brasil, principalmente do Vale do Paraíba. O Monteiro Lobato apresentava esses personagens como pessoas abandonadas, sem direito à saúde, à alimentação e à educação. Tudo isso meio que ficou condensado dentro da figura do personagem Jeca Tatu, um dos mais famosos do Monteiro Lobato. Só que, apesar do Monteiro Lobato ter na sua obra algumas ideias com cara de modernismo,
Ele não era muito a favor das ideias modernistas, não. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho ainda nesta aula. Na Europa, os primeiros ares modernistas vieram com alguns movimentos que traziam inovações muito grandes, tanto que elas eram chamadas de vanguardas, as vanguardas europeias. Olha só, se moderno significa uma coisa atual dos dias de hoje, vanguarda significa uma coisa à frente do seu tempo, uma coisa meio do futuro, uma coisa que ainda está por vir. Então essas vanguardas acabaram influenciando o modernismo praticamente em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Vamos conhecer então as 5 principais vanguardas europeias. O expressionismo foi o primeiro movimento artístico a pregar que a arte não precisava ser mimética, ou seja, as reproduções artísticas não precisavam mostrar o mundo da forma como ele é. Para eles, era muito mais importante a subjetividade do que a realidade. Então, as obras expressionistas traziam figuras geralmente deformadas, figuras grotescas, tudo isso com uma expressão muito assustadora, além do uso de cores muito fortes e vibrantes. Um bom exemplo é a pintura O Grito, do Edvard Munch, que a gente percebe aquela pessoa, aquela figura no meio de uma ponte, desesperada e meio que isolada do mundo. Outra vanguarda que tinha um jeito todo diferentão de representar a realidade era o cubismo. Os pintores cubistas eles usavam formas geométricas, angulosas, para dar mais tensão para suas obras e utilizavam-se muito de figuras tradicionais da cultura popular, como, por exemplo, as máscaras africanas. Um outro ponto bastante curioso dentro do cubismo, que acabou tendo reflexos também na literatura, é a simultaneidade de fatos que acontecem ao mesmo tempo. É como se fosse uma sobreposição de fatos. Por exemplo, nesta pintura, Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, a mulher que está no canto inferior, a gente não consegue saber se ela está virada de frente ou de costas. Aparentemente, o tronco dela, o corpo dela está de costas e o rosto dela está voltado para a frente. Aliás, esse rosto dessa mulher também lembra uma máscara africana. Já o surrealismo não queria nenhuma ligação com a realidade. É por isso que os pintores surrealistas sempre representavam uma espécie de mundo dos sonhos, um espaço totalmente diferente da realidade nossa enquanto nós estamos acordados, mas muito presente no nosso lado inconsciente. Por isso é que nós temos muitas figuras oníricas, como aqueles relógios derretidos da obra de Salvador Dalí. A mais subversiva das vanguardas europeias certamente foi o dadaísmo, já que os dadaístas não viam necessidade de nexo naquilo que eles representavam. O principal objeto que eles usavam, a principal ferramenta da arte dadaísta, era a utilização de objetos comuns do dia a dia, ressignificados dentro de uma obra de arte ou como uma obra de arte. Os exemplos que nós temos é a história do mictório, que ao ser colocado de cabeça para baixo ou de uma posição diferente, acabou se tornando uma fonte. Tanto que a obra se chama A Fonte, mas é na verdade um mictório. Ou então uma simples roda de bicicleta que colocada em cima de um banquinho de madeira, vira uma outra coisa com significado totalmente diferente de acordo com a visão de cada espectador. E, por fim, o futurismo, vanguarda que era considerada anárquica e revolucionária. Bom, os futuristas eles estavam muito ligados ali àquelas mudanças rápidas que estavam acontecendo lá no início do século XX. Novos países se formando, guerras mundiais, outras máquinas surgindo como o automóvel, o telégrafo, o telefone e tanta outra novidade. Tudo isso fazia com que o mundo fosse cada vez mais rápido, por isso eles pregavam a velocidade, a rapidez de movimentos e, claro, a superioridade da máquina dentro daquele contexto histórico todo que eles estavam desenvolvendo. Então, na literatura era muito comum os poetas futuristas utilizarem-se de onomatopeias que imitavam o ronco de motores ou então buzinas e outras máquinas.
Na pintura, uma coisa curiosa era como que eles utilizavam a velocidade. Neste quadro, chamado O Dinamismo de um Carro, de um automóvel, nós podemos perceber até que tem uma figura aqui que parece um automóvel, mas esse automóvel foi pintado em movimento. Por isso que nós vemos ele deformado. É como se você estivesse numa rua e um carro passasse em alta velocidade. Você não vê direito qual é o carro, você só vê um borrão. E aqui nesse quadro a gente tem a representação então de um carro em movimento. Enquanto as vanguardas agitavam o mundo das artes lá na Europa, aqui no Brasil, a cidade de São Paulo começava a ganhar ares de grande metrópole. Com o fim do Império, o Rio de Janeiro foi perdendo um pouco a influência, principalmente porque a economia cafeeira estava em franca expansão e, claro, criando muitas pessoas ricas. E os barões do café e outras pessoas começaram, então, a construir grandes palacetes na capital paulista e também foram instaladas as primeiras indústrias, muito também por influência dessas elites agrárias. Para trabalhar nessas indústrias, começaram a vir pessoas de todos os lados, camponeses, imigrantes, operários, enfim, gente pobre de todo o lado. Assim, a capital paulista ganhava seus ares de metrópole, incluindo aí as grandes desigualdades sociais. Muitos filhos das elites paulistanas passavam temporadas de estudos na Europa e lá tinham contato com as expressões das vanguardas europeias. De volta ao Brasil, esses jovens de famílias ricas começavam a pôr em prática, então, aquelas novas vertentes artísticas que estavam sendo utilizadas, estavam sendo muito difundidas lá na Europa. Só que aqui no Brasil a coisa era meio conservadora e por isso a galera não gostou muito dessas novas tendências que foram introduzidas aqui. Os adeptos às novas ideias modernistas eram chamados erroneamente aqui no Brasil de futuristas, como pessoas que escrevem com pensamentos no futuro. Claro que isso era uma denominação muito abrangente. E um fato que era muito curioso é que os mesmos jornais, a mesma imprensa que criticava esses futuristas, era também a imprensa que divulgava as obras dessa galera inovadora aqui. Então, o debate primeiro entre o modernismo ficava ali entre uma e outra publicação dos vários jornais que circulavam na cidade de São Paulo. Só que em 1917 teve uma crítica que foi pesada demais e ela saiu de um pré-modernista. Lembra que eu falei do Monteiro Lobato? Então, olha aí o Lobato criando treta na literatura brasileira. Nem foi uma treta literária, mas foi uma treta das artes plásticas. Acontece que no dia 12 de dezembro de 1917, a pintora Anita Malfatti, filha de uma família rica paulistana que havia voltado da Europa totalmente influenciada pelo expressionismo, lançou a sua exposição de pinturas modernas. Haviam quadros ali como A Boba, O Homem Amarelo e A Mulher de Cabelos Verdes. Mas o que impressionava mesmo, o que chamava a atenção eram os traços grossos, as figuras deformadas e também as cores que não representavam a realidade. Essas inovações não foram muito aceitas pelas pessoas, pela sociedade e pela crítica. O Monteiro Lobato acabou escrevendo um texto que ficou conhecido como Paranoia ou Mistificação. Olha só o que ele falou da Anita Malfatti. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Que o Monteiro Lobato não gostasse da estética das obras da Anita Malfatti, tudo bem, mas daí a chamar de furúnculo da cultura excessiva realmente foi muito pesado. Tanto que essa crítica acabou mobilizando todos os outros modernistas em torno da causa. Foi a partir dessa exposição e da crítica do Monteiro Lobato que eles se organizaram
para divulgar de forma mais unificada as ideias modernistas. E quem se tornou o símbolo dessa luta, dessa divulgação mais intensiva foi justamente a Anita Malfatti. Outro artista, outra figura que era muito conceituada entre os modernistas era o escultor italiano Victor Brecheret, que se mudou para o Brasil, que imigrou para o Brasil em 1904. As esculturas de Brecheret destoavam muito das estátuas e dos monumentos que haviam espalhados aí pela cidade de São Paulo naquela época. Tem até uma coisa muito curiosa, uma historinha bastante curiosa que envolve uma das esculturas do Brecheret e o escritor Mário de Andrade. Bom, o Victor Brecheret ele tem uma série de esculturas que recebeu o nome de Cabeça de Cristo. Elas representavam Jesus Cristo cabisbaixo, com traços orientais, olhos puxados, nariz muito fino e o queixo pontudo, anguloso, além de trancinhas no cabelo. O Mário de Andrade adorou a escultura e comprou uma das cabeças de Cristo. E quando chegou em casa, colocou ela lá em cima de um móvel. De repente apareceu uma das tias conservadoras do Mário de Andrade e ela começou a falar tanta coisa, a xingar tanto a escultura, a considerar aquilo uma blasfêmia, uma aberração, que o Mário de Andrade simplesmente entrou para o seu quarto e começou a escrever o livro Pauliceia Desvairada, justamente inspirado na reação absurda da sua tia. Victor Brecheret também participou do concurso que escolheria o monumento que seria erguido no bairro do Ipiranga, próximo ao local onde Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil, nas comemorações do centenário desse fato histórico. O monumento, o projeto do Brecheret, seria mais ou menos parecido com o monumento às bandeiras, que fica próximo ao Parque do Ibirapuera nos dias de hoje. Acontece que o projeto do Victor Brecheret não agradou nem os jurados, nem a imprensa, que também era consultada ali para definir o vencedor. E assim escolheram o escultor italiano Ettore Ximenes para elaborar, para fazer o monumento do Ipiranga. A escolha de Ettore Ximenes para executar o monumento também tinha uma outra intenção. É que ele, por já ser conceituado mundo afora, atrairia a atenção internacional para as comemorações do centenário da independência do Brasil e também para a cidade de São Paulo. Só que é um monumento, claro, feito nos moldes clássicos. Se a gente observar o monumento do Ipiranga, ele obedece regras de simetria e também de muito equilíbrio entre as partes que compõem todo aquele conjunto. As figuras humanas também são representadas com traços muito realistas e, para deixar mais clássico ainda a coisa, existem ainda algumas figuras que não fazem parte da nossa cultura, como é o caso dos leões, que ficam lá vigiando o topo das escadas do monumento. Isso, para os modernistas, era extremamente cafona. E então, já que estavam comemorando o centenário da independência do Brasil com uma obra que não tinha nada a ver com os ideais modernistas, os modernistas então resolveram fazer a sua comemoração do centenário da independência do Brasil, com um evento que iria representar a independência da arte brasileira com relação às vertentes mais antigas, aos modelos clássicos e fixos das artes. Assim, no finalzinho de 1921, durante uma festa na casa do ricaço Paulo Prado, que era um grande mecenas, um grande incentivador da arte modernista, figuras como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e vários outros modernistas definiram então a data da Semana de Arte Moderna aqui do Brasil. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Se liga e até lá!